Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fatores masculinos. E neste vídeo eu quero falar o que sobre os fatores masculinos? Primeiro, o quanto que isso é importante. Segundo, quais são os tipos de fator masculino. E terceiro, as causas. E aí depois eu vou fazer um outro vídeo que vai ser publicado daqui a alguns dias para a gente falar dos tratamentos, ok? Por que é importante falar do fator masculino? Porque, por incrível que pareça, 40%, se não mais, das causas de dificuldade para engravidar são relacionadas ao homem. Olha só que interessante. Até algum tempo atrás se acreditava que a mulher era a gênese da maioria das dificuldades para engravidar, mas hoje nós sabemos que não, pelo menos 40% de novo, se não mais, é causado pelo homem. Segundo, quais são os tipos de fator masculino? Então, vamos lá, o que é um espermograma normal? O grande exame para avaliar a fertilidade, vamos chamar assim, do homem é o espermograma. E o espermograma a gente vai avaliar 3 parâmetros. Primeiro, número de espermatozoides. Então o homem tem que ejacular mais do que 15 milhões de espermatozoides por ml. O homem que ejacula menos do que 15 milhões de espermatozoides por ml, a gente vai chamar isso de uma oligospermia. Óligo de pouco, espermia de espermatozoides ejaculados. E quando ele não tem nenhum espermatozoide no ejaculado, a gente vai chamar isso de uma azoospermia, ou seja, um homem que não tem nenhum espermatozoide no ejaculado. O segundo parâmetro que a gente avalia nos espermatozoides é o que nós chamamos de mobilidade, motilidade. Então nós temos que ter mais do que 32% de espermatozoides com mobilidade normal, mobilidade progressiva. Não importa se é rápido ou lento, o que importa é que a gente tenha uma motilidade progressiva, tá? E quando a gente tem menos do que esses 32%, a gente vai chamar isso de uma astenozoospermia. Asteno de pouco móvel e espermia de espermatozoides ejaculados. E o terceiro parâmetro é a morfologia, o formato dos espermatozoides. É importante o formato para saber qual que é a possibilidade do espermatozoide fertilizar o óvulo. Então, quando a gente tem uma diminuição no formato dos espermatozoides, esses espermatozoides têm menos possibilidade de penetrar no óvulo e, portanto, fertilizar esse óvulo. O normal, pela metodologia de Kruger, é que a gente tenha pelo menos 4% ou mais de espermatozoides com formato normal. E quando a gente tem menos do que isso, a gente vai chamar isso de uma teratozoospermia, ou seja, a alteração no formato de espermatozoides ejaculados, tá certo? Então esses são os tipos de alterações, ou os tipos, vamos chamar assim, dos fatores masculinos. Agora vamos falar das causas. O que pode causar estes tipos de alterações? Primeiro, por volta de metade dos homens que têm uma dificuldade ou no número, ou no formato, ou na mobilidade dos espermatozoides, não tem uma causa específica para isso. Então não tem uma doença que levou a isso, tá? E aí, se esse é o caso, a gente também não tem muito como melhorar os espermatozoides e, portanto, a gente vai ter que fazer esse casal engravidar com essas dificuldades mesmo. E, felizmente, quando a gente falar de tratamento, a gente vai falar sobre isso. Felizmente, isso é possível. Agora, a outra metade dos homens com dificuldade, com essas dificuldades aí nos espermatozoides, tem alguma doença que pode estar envolvida com isso. E é disso que eu quero comentar agora. Primeiro, varicocele. O que é varicocele? É como se fossem veias ou varizes do testículo. Então, quando a gente tem a varicocele, você tem um aumento das veias que rodeiam o testículo, como se fossem as varizes da perna mais um testículo. Isso faz com que haja um aumento da temperatura ali da bolsa escrotal e, portanto, isso leva a uma diminuição no funcionamento do testículo e, portanto, na produção dos espermatozoides, tá? Então, varicocele é uma causa importante que tem que ser investigada. Obviamente, não é qualquer varicocele que leva
a uma dificuldade para engravidar, mas os homens que têm uma diminuição na produção de espermatozoides têm mais chance de ter varicocele e, se esse for o caso, tem que discutir o que fazer com isso, tá? Segunda causa que a gente poderia pensar é uma coisa que chama criptorquidia. Isso é mais causa de oligospermia bastante grave ou azoospermia, tá? A criptorquidia é aquele menino que nasce com o testículo fora da bolsa escrotal. Então aquele negócio, o testículo não desceu. E às vezes isso demora para ser tratado. Normalmente o tratamento é cirúrgico, né? Isso pode ser feito com alguns dias de vida, alguns meses de vida idealmente. Mas tem homens que podem ter demorado para corrigir isso ou nunca terem corrigido isso. E esse testículo fora da bolsa escrotal, ele fica exposto a uma temperatura e a um microambiente ali que não é adequado para eles, pode matar as células que produzem espermatozoides. Além disso, você tem agentes infecciosos que podem prejudicar, pelo menos momentaneamente, ali a produção de espermatozoides pelo testículo, e isso dá para ser diagnosticado num simples espermograma, e às vezes um tratamento com antibiótico já pode fazer esse homem ejacular melhores espermatozoides, tá? Além disso, a gente também pode ter causas hormonais, ou seja, uma alteração na produção hormonal que levaria a uma diminuição na produção de espermatozoides, tá certo? Então, existem alguns hormônios que são como se fossem a gasolina do testículo, né? E aí, às vezes, você tem uma diminuição na produção desses hormônios, ou seja, o carro fica sem gasolina e ele tem uma dificuldade de funcionar. E aí basta repor esses hormônios para a gente poder ter uma melhora na produção de espermatozoides, tá? Nessa questão hormonal, existem homens que, por algum motivo estético ou mesmo de saúde, começam a usar testosterona, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar isso? E a testosterona pode ter um efeito, a testosterona exógena em grandes quantidades, pode ter um efeito de fazer com que o testículo pare de produzir espermatozoides. Então essa é outra causa de uma dificuldade, pelo menos momentânea ali, de engravidar em homens que usam uma quantidade maior de testosterona exógena, né? E por último, a gente tem uma questão genética que pode estar envolvida com essa baixa produção de espermatozoides, principalmente homens que ejaculam menos do que 5 milhões de espermatozoides por ml. Nesses homens, obrigatoriamente, a gente tem que analisar questões genéticas, cromossômicas, algumas envolvidas especificamente com o cromossomo Y, para que nós possamos fazer um diagnóstico genético, se for o caso, e isso vai nos ajudar a pensar como fazer o tratamento para esse casal engravidar de uma forma segura, sem aumentar os riscos de problemas genéticos nos seus filhos, tá certo? Então era isso que eu queria falar, eu espero que tenha sido útil, um beijo a todos e qualquer dúvida deixe nos comentários, tchau!